Olá, meu nome é Guilherme Sampaio da Albuquerque. Eu sou aluno do quinto ano C e estudo na Escola Pan-Americana da Bahia. Hoje estou aqui para entrevistar o professor Luiz Mário Ferreira Costa para o meu projeto do PAP Exhibition, cujo tema é o analfabetismo funcional. O professor Dr. Luiz Mário é historiador, psicanalista e pesquisador da escrita e da linguagem. Doutor em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, USP. Desenvolve pesquisas voltadas ao pensamento crítico, à argumentação e à formação intelectual. Autor desde 2014, é criador do método Redação Total Enem e atua na formação de escritores por meio de mentorias e em escrita de poder, à frente da Coaching Escrita, consultoria relacional. Sua trajetória intelectual orienta-se pelo domínio consciente da linguagem, em contraposição às formas superficiais de escrita. O analfabetismo funcional limita o pensamento, a escrita de poder devolve autonomia e persuasão intelectual. Professor, o senhor gostaria de fazer algum comentário? Ô, Guilherme, boa noite, tudo certinho? Muito Sim, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Bom, antes de começar, eu gostaria de falar alguns conceitos básicos, principalmente com relação ao analfabetismo funcional, né? Mas antes a gente precisa entender o que é a alfabetização, tudo bem? A alfabetização diz respeito à capacidade inicial, né, de ler e escrever palavras e frases simples. Já o letramento, como aponta Magda Soares, vai além disso. Envolve o uso social da leitura e da escrita, ou seja, a capacidade de compreender profundamente, interpretar e aplicar o que se lê em diferentes situações. Quando essas habilidades básicas, né, não estão presentes, temos o analfabetismo, né? No Brasil, segundo o IBGE, últimos dados de 2023, essa marca chega a algo em torno de 5,4% da população, com mais de 15 anos, com 15 anos ou mais, né? É, Porém, ainda temos um problema ainda mais grave, aí sim, o analfabetismo funcional, que, de acordo com o INAF, nos últimos dados de 2018, chegam em algo de 29% a 30% da população brasileira, um terço da população brasileira, né? Que mesmo frequentando a escola, é importante que se diga isso, mesmo frequentando a escola, ainda tem dificuldades de interpretar os textos, utilizar a leitura, enfim. Então, esse é o quadro inicial. Tudo bem? Hum? Obrigado, professor. Agora vamos começar as perguntas. Ok. O que é analfabetismo funcional? E, considerando o crescimento da escolaridade no Brasil, como explicar a persistência ou até a ampliação dos índices de analfabetismo funcional no país? Bom, o analfabetismo funcional refere-se à dificuldade de interpretação, compreensão e aplicação da leitura e da escrita, né? Nas situações do dia a dia, na vida normal, na vida do dia a dia, né? E essa questão acontece também com indivíduos que passam, né, que estão na escola, na escolarização formal. No Brasil, apesar do avanço, é importante que se diga isso, apesar dos avanços dos níveis de escolaridade, nas últimas décadas que a gente vem acompanhando, os dados do INAF, como eu já mencionei, são horrorosos, né? Estamos falando de 29% da população em condição de analfabetismo funcional, né? Esse cenário é revelador, é um problema estrutural, e o aumento do acesso à escola não tem representado uma melhoria desses números, né? Então, a gente pode dizer que é bom, é importante que tenhamos mais acesso à escola, mas isso só não garante o fim do analfabetismo funcional. Por que os altos índices de analfabetismo funcional afetam o desenvolvimento das comunidades? Por que esse problema atinge de forma mais intensa as populações mais pobres?
Bom, Guilherme, aqui um ponto importante, né? Vamos lá. Quando muitas pessoas têm dificuldade para entender o que leem, né, isso prejudica a sociedade como um todo, ok? Elas podem ter problemas, por exemplo, na hora de entender notícias, as regras, contratos, informações de saúde, ou seja, isso dificulta totalmente a participação do cidadão, limita muito a ação dele. Então, esse problema, ele costuma afetar mais as pessoas mais pobres. Acontece principalmente por conta de um fenômeno que o sociólogo francês Pierre Bourdieu aponta e chama de capital cultural. Ou seja, famílias que têm melhores condições de vida têm mais acesso à literatura, mais acesso a livros, a conhecimento, a estudos, a aulas particulares. Enfim, essas pessoas têm uma formação melhor, têm acesso a um capital cultural mais rico. Já as pessoas mais pobres, elas não têm acesso a isso, né? Então, a gente acaba observando esses índices maiores nessa população, infelizmente. Professor, agora uma pergunta um pouco mais complexa. As escolas públicas conseguem oferecer uma boa educação? Como isso impacta a aprendizagem das crianças? Além disso, qual a importância da leitura compartilhada na infância? E como o uso excessivo de telas pode influenciar o analfabetismo funcional? Ok, ok. Vamos lá. As escolas públicas são fundamentais para garantir acesso à educação, ok? Mas ainda enfrentam desafios relacionados à qualidade. Isso não é novidade para ninguém. Muitas crianças estão na escola, sim, claro, verdade, mas nem sempre conseguem desenvolver plenamente essas habilidades que eu disse, de leitura, interpretação, né? Ou seja, acabam somando mais número ainda para esse analfabetismo funcional. É dentro desse contexto que a leitura compartilhada na primeira infância tem um papel muito importante. Pois quando adultos, né, leem com as crianças, eles acabam ajudando as crianças a desenvolver o seu imaginário, o seu vocabulário e a capacidade de compreender textos mais complexos, uma habilidade fundamental para o momento seguinte da sua vida, né? Por outro lado, o uso excessivo de telas, especialmente sem orientação dos pais, pode prejudicar esse desenvolvimento. Isso acontece porque diminui o tempo, né? A leitura na tela é muito mais rápida, muito mais superficial e diminui o tempo de leitura, o que afeta também a concentração e reduz o contato com textos clássicos, textos mais longos, textos que requer realmente maior concentração, ok? O que acontece com pessoas que são analfabetas funcionais quando crescem e precisam trabalhar? E qual é a relação entre escolaridade e analfabetismo funcional? Essa também é uma pergunta muito interessante, porque diz no futuro, né? E, felizmente, temos um número muito ruim pela frente. Bom, quando essas pessoas chegam à vida adulta, o analfabetismo funcional dificulta bastante a busca por emprego. Isso porque muitas profissões exigem leitura, interpretação, compreensão de instruções, né? Normas, enfim, a vida ela necessita, uma vida profissional bem-sucedida, ela necessita de bons leitores e bons escritores, né? Então, quem tem dificuldade nessas áreas acaba tendo menos oportunidades e muitas vezes consegue apenas trabalhos com menor salário ou estáveis, né? É o famoso bico. Sobre a escolaridade, vou dizer mais uma vez, é importante entender que estudar por muitos anos não garante sozinho que a pessoa aprenda de verdade. Ou seja, alguém pode ter passado bastante tempo na escola e ainda assim ser um analfabeto funcional. Por isso, o grande desafio não é só colocar mais pessoas nas escolas, né? Mas garantir que elas realmente desenvolvam as habilidades de leitura, escrita e compreensão necessárias para a vida como um todo. O que podemos fazer para diminuir o número de analfabetos funcionais? E o aumento da escolaridade pode ajudar a melhorar essa situação? Ok. Bom, para diminuir o número de analfabetos funcionais, é importante melhorar a qualidade da educação. Bom, isso é fundamental. Isso significa investir na formação dos professores, incentivar o hábito da leitura, né, desde a infância, pode ser a leitura acompanhada, seria muito bom também, e criar políticas públicas que realmente ajudem os alunos a aprender a interpretar e entender texto de verdade,
Além disso, é fundamental que as crianças tenham contato com livros, né? Desde cedo, histórias, diferentes tipos de leitura. Isso vai fortalecer a compreensão e a capacidade de desenvolvimento de pensamentos. Tá? O aumento da escolaridade, mais uma vez, é sim um passo importante, mas sozinho não resolve o problema. Só haverá melhoria de verdade se os alunos não apenas frequentarem as escolas, mas também aprenderem de forma efetiva. Por isso, a esperança de redução do analfabetismo funcional, desde que a educação foque não apenas em colocar o aluno na escola, mas garantir que ele realmente aprenda e desenvolva essas habilidades. Não basta números na escola, é preciso ter qualidade desses números. Para finalizar, professor, como o senhor trabalha na prática o combate ao analfabetismo funcional no seu dia a dia? Guilherme, muito obrigado por essa pergunta. Esse realmente é um tema que muito me agrada, tenho trabalhado com ele de forma mais precisa desde 2019. No meu trabalho, eu parto de um conceito simples, de um princípio simples. Não basta ensinar o aluno a ler. É preciso garantir que ele compreenda, interprete e saiba aplicar o que acabou de ler. Né? Então, para isso, eu desenvolvi um método chamado de leitura em camadas. O que é isso? Né? Eu organizo a leitura em 3 níveis. Primeiro, o aluno entende o texto de forma direta. Depois, ele aprende a relacionar essa leitura com outros conhecimentos. E, por fim, ele conecta o conteúdo com a própria realidade. É nesse último ponto que a leitura ganha sentido de verdade. Não fica lá no campo do somente abstrato. A partir daí, a gente dá mais um passo. Avançamos para a escrita em camadas, né? Que segue a mesma lógica. O aluno escreve o que entendeu, relaciona as ideias e depois traz isso para exemplos reais. Esse processo é feito prioritariamente à mão, tá? Escrita à mão. Porque a escrita manual desacelera o pensamento, desacelera a nossa mente e favorece a reflexão. Né? Você consegue escrever e interpretar de forma mais profunda. O resultado é que o aluno deixa de apenas repetir informações e passa a construir pensamento próprio, desenvolvendo interpretação, argumentação e autonomia intelectual. E é justamente esse movimento de combate ao analfabetismo funcional na prática. Para encerrar, Guilherme, o que eu tenho a dizer é o seguinte: acredito que a leitura e a escrita são trabalhados com profundidade, caso contrário, não tem melhoria no analfabetismo funcional. Precisamos, de fato, formar pessoas capazes de pensar, compreender esse mundo e agir sobre ele. Muito obrigado. Muito obrigada pela entrevista, professor. O seu conhecimento ajudou muito no meu entendimento sobre analfabetismo funcional e ao de todos que estão assistindo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.